Olá, meus irmãos, alunos do Instituto Teológico Atos 18, estamos aqui uma vez mais, para a nossa segunda aula, da nossa matéria de evangelismo. Então, assim, meus irmãos, só recapitulando, aquilo que a gente viu na aula passada, se você porventura não viu, então você pausa esse vídeo aí, volta lá e assiste, Nós falamos, principalmente o nosso foco, da nossa aula passada, foi aqui o que está relacionado na página 119, quando nós falamos sobre o porquê, onde e quando, ou seja, por que evangelizar, onde evangelizar e quando evangelizar. Então, por que nós devemos evangelizar? Primeiro, porque foi uma ordenança do Senhor, é uma ordenança do Senhor e nós temos que ser obedientes, Praticar a grande comissão é, sim, um ato de obediência ao Senhor. E segundo, por que nós devemos evangelizar? Porque o Senhor confiou a nós essa mordomia, ou seja, essa responsabilidade de pregar e de anunciar a sua palavra. Terceiro, porque esse é um privilégio para nós, O Senhor poderia ter confiado a outrem, porém, aprove ao Senhor, na sua infinita graça e soberania, confiar a tarefa de evangelização à sua igreja. E em quarto lugar, por que nós devemos evangelizar? Porque nós sabemos que o mundo caminha a passos largos para a perdição e o mundo não poderá ser salvo senão através de ouvir a palavra de Deus e crer nela para que possam ser salvos, tá, irmãos? Então é isso aí. Onde evangelizar? Então, a lição deixou claro aqui na aula passada que o campo é o mundo. Então, se o campo é o mundo, então nós devemos evangelizar, pregar a palavra de Deus em todos os lugares, Nos ônibus, nas praças, nas ruas, no local de trabalho. Claro, pedindo sempre sabedoria ao Senhor para que possamos desempenhar a nossa tarefa. Mas o campo de ação, O campo de ação é o mundo, A seara é o mundo, como o Senhor Jesus disse. Mas a seara é muito grande e os trabalhadores são poucos. Ele alertou sobre isso, tá? E quando evangelizar, na página 125, Paulo vai dizer, pregues dentro e fora do tempo, E, ou seja, em todo tempo é um tempo propício para se pregar o evangelho. E também foi destacado como, Ou seja, quando fala de como, fala de uma das características de um evangelista, tá? Um evangelista que eu falo aglomerando, Seja homem ou seja mulher, tá? Evangelista não no sentido de cargo ministerial, mas no sentido de comissão, de ofício, Na página 127 ele vai falando, Ou seja, uma pessoa apta para evangelizar é uma pessoa que tem que ter experiência de salvação, claro. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, e a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo é quando a pessoa se dispõe a anunciar a palavra de Deus, tá? E também o testemunho, Nós falamos sobre o testemunho na página 128, que é muito importante para a pregação do evangelho. E, em quarto lugar, na página 129, é necessário também viver uma vida de oração. Como disse Billy Graham, nós não queremos poder ganhar uma alma se não estivermos dispostos a pagar um preço por ela. E na página 120 e 130, continua, Nós devemos seguir a orientação do Senhor, nós devemos praticar o evangelismo pessoal, nós temos que trabalhar sempre impulsionado pelo amor, exaltando sempre a Cristo, Enfim, em resumo, é isso aí. A nossa aula de hoje, nós iniciaremos a nossa jornada aqui a partir da página 132, tá? Só que, meus irmãos, três coisas aqui, que ele fala assim, o obreiro não deve sentir temor e três coisas devem ser lembradas. Primeiro, página 132, o esforço pessoal do obreiro, mesmo que aparentemente fracasse, pelo menos ele não causou dano algum. Porque nem sempre, irmãos, a gente vai alcançar certos êxitos, Mas o que a gente tem em mente, o que a gente tem que ter em mente é que nós fizemos aquilo que é certo. Ainda que talvez não tenha dado tantos resultados assim,
né? Jesus, ele passou por isso, né? Por exemplo, a Bíblia diz que lá em Nazaré, muitas pessoas não se arrependeram, né? Creram por causa da incredulidade deles. Então, Jesus, assim, o ministério dele não foi tão aceito. Mas não era por causa de Jesus, era por causa da incredulidade do povo. Então, às vezes, meus queridos irmãos, podem acontecer situações como essa, tá? E aí a gente tem que ter maturidade, entendeu? Não, eu tive lá, eu falei o que era certo, eu preguei o reino de Deus, eu anunciei e tá tudo certo, tá? Você não causou dano a ninguém. O problema é quando o crente causa dano, aí é problema, né? Na página 183, ele, no segundo ponto, ele diz que erros podem se converter em degraus que conduzem ao êxito. Por quê, irmãos? Tem hora que a gente até tem boa vontade de fazer as coisas. Mas aí a gente, às vezes, o que acontece? A gente tem boa vontade, mas às vezes não faz da maneira correta. Eu estava até comentando outro dia que eu estava no ônibus, né? E aí o rapaz se levantou lá, começou, pediu licença, queria pregar a palavra de Deus, tá aí tudo certo, é isso aí. Só que ele, ao invés de pregar a palavra de Deus, ele começou a fazer, comentar essa questão de usos e costumes e outras coisas mais, enfim. Isso não é a pregação do evangelho, irmão. A pregação do evangelho é as boas novas de salvação. É anunciar que Jesus Cristo veio ao mundo, que ele morreu, foi crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou, em breve ele voltará, ou seja, são os grandes temas da nossa pregação aí para o pecador, tá? Então, essa pessoa é uma pessoa que tem muita boa vontade, porém, se ele for bem conduzido e souber fazer a coisa da maneira correta, certamente ele vai ter êxito, né? E também o terceiro ponto que ele coloca aqui o mesmo Jesus que disse, ide, ensinar e fazer discípulo em todas as nações, é o mesmo Senhor também que nos garantiu estar conosco. E essa é a nossa maior recompensa, é de saber que a presença de Deus está conosco. Aleluia! Queridos, na página de número 133 aí, né, ele pergunta assim, por onde começar? No que tange a evangelização, irmãos, nós sempre começaremos anunciando o assunto da salvação. Tá? Porque Jesus nos ordenou o seguinte, ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho são as boas novas de salvação. Tá? Então, pregar o evangelho redunda em anunciar as boas novas de salvação. E é isso aí. E aí, queridos, tem uma revisão aí do conteúdo, né, na página de número 134. Lembrando sempre, queridos, que eu não faço uma aula de leitura, os irmãos percebem, né? Eu apenas abordo os tópicos e alguns pontos, ou um ou outro parágrafo que eu acho relevante, mas a tarefa de ler é para vocês. É importante de que, eu sempre saliento isso, mas eu vou frisar mais uma vez. É muito importante que antes mesmo de você assistir o vídeo, você leia o material. Queridos, na página 135, qual é a proposta aí do livro? Nós vamos começar a trabalhar com aquilo que nós chamamos de textos evangelísticos. Tá? E aí vocês vão ver aí que tem alguns textos que serão citados. É claro que existem muitos outros, tá? Mas os que estão aqui já é bem suficiente para a gente embasar, né, na Bíblia, os chamados textos evangelísticos, respondendo aí a algumas perguntas, como por exemplo, a primeira pergunta aqui que a pessoa sempre coloca diante assim de evangelismo é essa aqui, ó, página 135, ó. O que tenho de fazer para ser salvo? Tá, irmãos? Então, o primeiro texto que ele aborda aí, está aí na página 135, na parte de baixo, fala assim, ó, estudaremos primeiro Isaías 53, 5 e 6, né? Que é aquele texto maravilhoso que diz que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, justamente, irmãos, esse texto fala do sacrifício de Cristo, né? Do sacrifício vicário, do sacrifício redentor, do sacrifício eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, para salvar todos aqueles que nele crê. Então, depois vocês meditam mais, tá? São textos bem interessantes, né, que abordam claramente, evidentemente, né, o grande tema da salvação, tá? O outro texto que ele comenta aí
na página de número 136, lá mais para o final da página, né? O texto de João 1,12. Só para vocês entenderem, o texto vai dizer assim, no versículo 11 diz assim, ó, veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto recebem, Deus lhes dá o poder de serem feitos seus filhos de Deus, né? Aos que crêem no nome de Jesus. Então, meus irmãos, o texto traz uma verdade bem interessante. Por quê? É comum a gente ouvir, mas todo mundo é filho de Deus. Tá, irmãos? Todo mundo é filho de Deus. A princípio, Deus, ele criou o homem. Então, a priori, o homem é criatura, o ser humano é criatura de Deus. Mas o texto deixa aqui claro que somente aqueles que recebem a Jesus como Salvador, reconhecem o sacrifício de Jesus, entregam suas vidas a Jesus e creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o texto diz bem claro, a esses Deus lhes concede esse poder, essa dádiva, esse privilégio de serem chamados filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Olha que coisa interessante, irmãos, tá? Porque, irmãos, aqueles que recebem a Cristo também recebem o dom do Espírito Santo e são guiados por ele. E aí Paulo diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Está lá em Romanos, capítulo de número 8. Salvo engano, o versículo ali de número 17, Paulo aborda essa situação aí, tá? Que as pessoas que recebem a Cristo, que recebem o dom do Espírito Santo, esses sim são chamados de filhos de Deus. Então, só para a gente entender aí que é um texto bastante evangelístico, né? Todo mundo é filho de Deus? Não, a Bíblia deixa claro que todo mundo não é filho, todo mundo é criatura de Deus, mas passa a ser filho a partir do momento que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. O outro texto, irmãos, fala Romanos 10, 13, tá aí na página de número 137, tá? Mais para o final da página também. Texto de Romanos, capítulo de número 10 e o versículo de número 13, né? Que está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É interessante notar que a palavra invocar, né? No original grego, dá uma ideia de uma confissão genuína. Não é apenas um ato externo, mas uma crença interna do coração, onde a pessoa, ela suplica, ela clama, ela invoca, ela reconhece, né, o seu estado pecaminoso e ela confessa que ela precisa, ela necessita, ela tem necessidade, carência de um Salvador. Isso acontece bem exemplificado na pregação de Pedro no dia de Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, quando Pedro ele termina a sua mensagem, a Bíblia diz ali no versículo 37 de Atos 2, que os homens, eles compungiam-se em seu coração e fizeram essa mesma pergunta aqui, né, que está aqui no livro, né, na página número 135, o que faremos para ser salvos? Aí Pedro diz, arrependei-vos e crede em Jesus Cristo, e receberão o dom do Espírito Santo. Tá? Então, assim, fica bem claro, quando a pessoa ela reconhece o seu estado pecaminoso e ela confessa, ela declara, ela proclama que ela precisa de um Salvador. E esse Salvador, ele é único, tá? Ele é único, não existe outro Salvador. Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida. Tá? Jesus, ele é o Salvador. Quando fala de o, fala de singularidade, ou seja, ele é o único que pode nos salvar do pecado. E o outro texto ali, né, meus irmãos, na página de número 138, é aquele texto que os estudiosos concordam que se pudesse criar um texto áudio da Bíblia, seria, claro, esse aqui de João, capítulo 3, e o versículo 16, que todos conhecem, né, de cor e salteado, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Inclusive, tem uma imagem, eu vou colocar essa imagem no final desse vídeo, tá? No final desse vídeo, eu vou colocar a imagem, vou deixar ela por alguns segundos, tá? Aí quando você visualizar a imagem, claro, você clica no pausa e você vai entender a dimensão, né,
por exemplo, fala assim, o maior questionamento, por quê? O maior ser, Deus, o maior sentimento, amor, a maior dádiva que deu seu Filho, né? O maior livramento para que nós não pereça, a maior esperança para que temos a vida eterna. Aí vocês vão ver lá esse quadro que é bem interessante, eu tenho certeza que vai chamar muita atenção dos irmãos para refletir mais profundamente o quão evangelístico é esse texto. Que eu estou dizendo, muitos estudiosos consideram que João 3,16 seja o texto de ouro, né? O texto áureo da Bíblia Sagrada. E corroborando com isso, né? Lá na página 139, também no texto de João, capítulo 5, versículo 24, está aí mais para o meio da página, Jesus disse, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tá, irmãos? Então, corroborando aqui com João, capítulo 3, versículo 16, está aqui João, capítulo 5, versículo 24. E o outro texto, está na página 139 também, mais para o final da página, é o texto de Atos 3, 19 e 20, né? Quando Pedro vai usar a expressão, né? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério na presença do Senhor. Tá, irmãos? Então, ele fala de arrependimento e de conversão. Tá? Arrependimento, irmãos, no grego é metanoia ou metanoia, que quer dizer mudança de mente, uma mudança de postura, uma mudança de conduta. Tá? O arrependimento ele está relacionado ao pranto, ao choro por uma transgressão que foi pela violação, né? Pela transgressão da lei de Deus. Então as pessoas, como eu disse lá, né, de Atos 2, que os homens compungiam-se em seu coração. Né? E se converter é mudar de rota, mudar o caminho, mudar a direção e seguir as veredas, né, os caminhos do Senhor. É isso aí. Veja que ele dá mais uma explicação na página 140, mais lá embaixo da página, bem, acho que no último parágrafo da página, ele dá uma explicação mais massificada, mais pormenorizada aí da questão do arrependei-vos e convertei-vos. Muito interessante, os irmãos leem isso aí, porque são textos extremamente evangelísticos. E depois aqui, ele vai trabalhar aqui, né, entre as páginas 141 e a página 142, ele vai trabalhar aqui com o texto de Romanos, capítulo 10, né, que nós também acabamos de abordar aí a questão de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, Paulo ele faz uma exposição bem, digamos assim, bem confrontadora. Ele fala assim, mas como, pois, invocarão em quem eles não creram? E como eles vão crer em alguém que eles não ouviram falar? E como eles ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, dos que anunciam a paz. Então, meus irmãos, não tem como as pessoas ouvir o evangelho, senão quando somos enviados, quando nos dispomos a pregar o santo evangelho do nosso Senhor, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, fica essa reflexão para nós aí neste momento. Meus irmãos, ainda na aula de hoje nós vamos abordar o assunto B, tá? Que está entre as páginas 143 e 145, tá? E aí na página 145 nós encerraremos a nossa segunda aula, tá? Nossa segunda aula, nós encerraremos aí a nossa segunda aula, aí na página 145. Mas vamos lá então, qual é o assunto B aí? Página 143, tá? O assunto B é, eu tenho medo de fracassar. Isso aqui geralmente é duas uma. Ou pessoas que nunca foram crentes e viram, por exemplo, a oscilação assim de outros crentes, que é um tempo na igreja e fora da igreja, ou então pessoas que são desviadas do caminho do Senhor. Mas para tudo tem uma palavra, irmãos, tá? Então, quais são as palavras que a gente poderia usar para pessoas que falam, não, eu não vou ser crente, eu não vou, porque eu não consigo me firmar, eu não consigo me sustentar, eu não consigo perseverar, eu não consigo ficar firme.
Quais são as palavras que a gente poderia usar? A primeira delas está no Salmo, né? Salmo 37. Inclusive tem 2 versículos aqui que eu vou compartilhar com os irmãos rapidinho, tá? No Salmo de número 37, que é bem interessante. Ele coloca um aí, que é o versículo 28, mas eu quero compartilhar um outro aqui, que é o versículo de número... Deixa eu só conferir aqui. Salmo de número 37, versículo 25. Não, perdão. 24. Diz assim, ó. Ainda que caias, não ficarás prostrado, porque o Senhor te sustenta com a sua mão. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre. Irmãos, tem uma frase no meio evangélico que diz que o cair é do homem e levantar é de Deus. Essa frase não existe. O que existe aqui que nós acabamos de ler é que mesmo quando a gente falha, sei lá, aconteceu algumas situações, problemas, dificuldade, nós acabamos esfriando, afastando. Deus não nos deixou de amar menos por isso, irmãos. Basta tomar a atitude de saber que o Senhor levanta, de saber que o Senhor está conosco, de saber que o Senhor perdoa, de saber que o Senhor restaura. Então, uma palavra como essa é importante a gente ministrar para as pessoas que talvez estão débeis, estão fracas na fé, estão inconstantes, né? Tem medo de se frustrar, tem medo de fracassar, tem medo de não conseguir perseverar. Então, usemos essas palavras, tá? Tem outros textos aí também, meus irmãos. Por exemplo, João 10, 28. Né? Deixa eu ler aqui rapidinho. João, capítulo 10, versículo 28. Olha que texto maravilhoso, irmãos. João, capítulo 10, versículo 28. Diz assim: Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai mas deu, e é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Tá, irmãos? Então saiba o seguinte, irmãos, se a pessoa uma vez teve uma experiência de salvação, ela pode até estar fraca, mas o Senhor, Ele é poderoso para sustentar. O Senhor é poderoso para restaurar. Tem que falar para as pessoas, não, você é ovelha do Senhor, você precisa estar no aprisco do Senhor. São palavras, irmãos, que a gente tem que usar para as pessoas, são palavras extremamente de conforto evangelísticas. Por exemplo, irmãos, um texto que é mal interpretado é Filipenses 1,6, que está aí na página de número 145, que é: aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Quando essa boa obra aí, meus irmãos, não é obra no sentido de o que vamos fazer para o Senhor, no sentido evangelístico, no sentido ministerial, não. Essa obra aí, se vocês observar no contexto, se você começar lendo desde o primeiro versículo de Filipenses 1, Paulo está falando da maior de todas as obras que o Senhor realiza em nós, e não que nós realizamos para Ele. E qual é a maior obra que Deus realiza em nós? É a salvação. Então o Senhor, Ele preserva, o salmista diz, Ele conserva aquele que, naquela pessoa que o Senhor começou a boa obra, a obra da evangelização, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai firmar cada dia. Basta a pessoa crer e se entregar. Mesmo diante de todos os obstáculos, problemas, corra com paciência para a carreira que ele está proposta, olhando tão somente para Jesus, autor e consumador da fé. Outra coisa, irmãos, esse versículo aqui, para a gente fechar aqui, esse também aqui é muito tremendo. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 12. Olha só, irmãos, esse versículo aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim, ó: e por causa disso também padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Louvado seja Deus. Tá, irmãos? Paulo está falando aqui, meus irmãos, se vocês lerem o contexto, ele vai falar de temores, ele vai falar de perseguições, ele vai falar de aflições. Ele fala, ó, por tudo isso eu sofro, mas eu não tenho vergonha disso não. Paulo, lembrando que ele estava preso aqui quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo. Não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o Deus que eu sirvo, e Ele é poderoso para me conservar, para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Aleluia. São palavras como essa, irmãos, que conforta a pessoa no momento que ela está fraca na fé, que ela está débil, que ela está fragilizada, que ela está talvez afastada, que ela está um pouco distanciada dos caminhos do Senhor. Palavras como essa são palavras que vivificam, são palavras que fortalecem, porque são as verdadeiras palavras de Deus. Que assim possamos transmitir essa mensagem poderosa
uns aos outros e ser canal de bênção na vida de muitas pessoas. Amém, queridos? O tempo estimado do nosso vídeo sempre fica em torno de 25 a 27 minutos. Nós vamos encerrando por aqui. Leia o seu material, tá? Medite nessas coisas que o Senhor te dará entendimento de tudo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.